Olá, meus queridos amigos, meus irmãos. É com muita gratidão que recebemos a oportunidade de mais um encontro, para mais uma reflexão semanal. Hoje a história trata sobre o poder das trevas, o desânimo. É um texto de Neio Lúcio. Como ele era grande, eu fiz algumas adaptações, mas a essência continuou a mesma. Então, vamos lá, pedindo a Jesus para que Ele seja conosco, nos orientando, nos abençoando, nos protegendo, derramando sobre cada um de nós as suas bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Então vamos lá. Do desânimo. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se em populosa cidade de pescadores. Com tamanho devotamento, tinha muita fé, caridade, que os espíritos do mal se impacientaram com tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante do gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu, rumo para aquele servo. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não. Para um servo dessa têmpora, quer dizer, dessas qualidades, a perda dos recursos materiais é uma libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar as suas contribuições à humanidade. Então, castiguemos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de ingratidão, falou o pequeno perturbador. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada e respondeu. Não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivemo-los de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar e renovar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, então, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado, agora o demônio menor alegou. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade. Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte seria a mais doce bênção que conduziria às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou. Não sejas tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de mesquinho verbo desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca da sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso cobrador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações,
olvidou que a oliveira frondosa começa na semente frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Pois é. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. De André Luiz. Pois é, o que nós vamos refletir sobre esse texto, né? O poder das trevas. Quantas vezes nós não demos ouvidos às sugestões do mal? Quantas vezes nós deixamos de exercer a bondade por ter ouvido sugestões maléficas que disseram para nós que quem éramos nós para exercer tal situação? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Quem somos nós, tantos defeitos, acharmos-nos direito de estar falando de Jesus? Realmente nós não somos nada diante da grandeza e da perfeição de Deus. Mas nós somos seres que precisamos realizar alguma coisa na vida para que nós possamos ser um dia alguém. Alguém no sentido de estarmos nos elevando, estarmos caminhando para a perfeição das questões morais. Porque tenham certeza que todas as vezes que nós dermos nossas passadas para levarmos o benefício a alguém ou buscarmos a nossa melhoria interior, muitas forças trabalharão para que nós sejamos derrotados, para que nós fracassemos. E muitas vezes nós fracassamos ao longo da vida, ao longo das reencarnações, porque demos ouvidos às sugestões do mal. Então, nós vamos fazer as nossas reflexões. Eu peguei um trecho aqui, muito interessante, quando ele fala que bem-aventurados os aflitos, na instrução dos espíritos, que fala sobre o bem e o mal sofrido de Lacordaire, né? Havre, 1863. Que quando Cristo diz que bem-aventurados eram os aflitos, que o reino de Deus lhes pertence, ele estava se referindo a todos os seres encarnados na Terra, né? Seja qual for a posição que ele esteja ocupando, de rico, de pobre, de negro, de branco, indistintivamente. Está encarnado, né? Está passando por algum momento de complicação aqui, porque nós viemos justamente para nos saudarmos com as leis divinas. Entre estes, nós que pouco compreendemos, né, que as provas bem suportadas são elas que nos conduzirão a Deus. Nós precisamos de muita coragem, de muita fé em Deus, né? Então, o desânimo é uma falta que nós estamos cometendo. Se nós damos ouvidos às sugestões do mal, nós realmente vamos entender que nós realmente não somos nada, então nós não vamos realizar nada. Deus vos recusa consolações desde que vos faltem a coragem. Pois o desânimo, ele é a ele é a descrença que nos desvia do caminho providencial. Nós temos uma mania de fazer rodeios. Deus sempre nos mostra o caminho. A gente que vai fazendo, te dando os atalhos, né?
criando os atalhos. Vou por aqui, vou por ali, não vou seguir aqui. E no fim a gente fica andando em rodeios, perdendo tempo precioso no nosso caminho de evolução. Deus nos indica os caminhos e nós fazemos as curvas, né, retardando essa chegada. Deixamos de acreditar nos projetos de Deus. Então a prece, tá, é um apoio para a alma que faz essas curvas, porque são nessas curvas que nós vamos, às vezes, nos decepcionar, fracassar. Então, o caminho de volta é quando nós nos utilizamos da prece, para que a gente volte a vibrar em uníssono com Deus, né? Então, a prece ela é o apoio para a alma. Contudo, ela não basta. Ela é preciso que tenha por base a nossa fé viva na bondade de Deus. Acreditar que tudo Ele provê, tudo Ele direciona, nos protege e nos guia. Deus nos dá o fardo para que nós possamos vencer, né? E Ele jamais daria um fardo se a gente não pudesse, por mais endividados que nós somos, né? Que tenhamos cometido grandes atrocidades. Veja a bondade de Deus. Nós não somos condenados a pagar tudo de uma vez, porque nós não suportaríamos, devido a grandes fracassos que nós tivemos. Então, Ele nos dá os fardos para carregar de acordo com as nossas forças. Então, quanto mais resignação, né? Quanto mais submissão à vontade de Deus, quer dizer, eu acreditar que é Ele que está me guiando, a coragem será maior. E será maior a nossa recompensa em alegrias e força para que nós possamos vencer as nossas tribulações. E sem exercitar no campo de batalha, o nosso corpo e a nossa mente, elas sentiriam o peso da dor, né, com maior intensidade. Por isso que a gente sofre, porque a gente vai ficando calejado, a gente vai aprendendo. Mar calmo não faz marinheiro. O que faz um bom marinheiro são as experiências em alto mar. Se nós não sofrermos, não passamos por experiências, né, que geralmente tem experiências boas e tem experiências árduas, pesadas. Tem pessoas que passam por situações tão difíceis que talvez eu, por exemplo, não suportaria com tanta força como a outra pessoa está passando por aquele problema. Então, quer dizer, cada um vai passar de acordo com as suas forças, de tão bom e grande que é Deus, né? Que é o nosso Deus. Então, quando o sofrimento e as contrariedades vierem, temos que nos sobrepor a elas e, conseguindo dominar a impaciência, a cólera, o desespero, nos sentiremos mais fortes para seguir e enfrentar os embates da vida, né? Se submetendo a Deus, sabendo que Deus está no comando sempre. Então, ele deu o exemplo do militar, que quando ele não é mandado para as linhas de fogo, ele fica descontente, porque ele sabe, é a vida dele, ele foi preparado para aquilo, né? Porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto vai lhe dar. A mesma coisa somos nós. Se a nossa vida fosse toda a vida perfeita, tudo fosse alegria, que mérito nós teríamos? E como que nós iríamos aprender, né? A saber o que é certo, a saber o que é errado, a entender a dor do outro. Então, a gente tem que passar pelas experiências. Outro exemplo, mar calmo não faz marinheiro, porque o que nos torna fortes são as experiências da vida que nos qualifica para a sobrevivência e a busca da melhoria de visão de vida, né? Dominando os ímpetos da impaciência, da raiva, da ira, né? Do desespero, ou seja, aprender a dominar as nossas imperfeições e tomarmos consciência, né, dessa imperfeição. Porque quando a gente não toma consciência, não tem consciência, a gente continua errando. Então, nós temos que saber que nós somos imperfeitos, temos que aprender a ser humildes para entender que nós precisamos nos melhorar. Certo?
Então, quando nós estamos nos sentindo indignos, é sinal de que nós estamos tomando consciência da negritude ainda da nossa alma. O que não pode é a gente cair no desalento, no desânimo e ter isso como uma desculpa para trabalhar, né? Para servir na vinha do Senhor. Porque nós viemos aqui para isso. E que gratidão se a gente tomar, né? Quem dera Deus que tomemos essa consciência para que nós possamos servir na vinha do Senhor, mesmo imperfeitos. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a fé, sua firmeza, a coragem e a submissão à vontade de Deus, pois assim terão vencido suas dificuldades na terra, porque depois do labor é que virá o repouso. Então, o repouso virá, mas quando nós tivermos realizado todo o nosso trabalho que nos foi confiado. Então, esse texto eu peguei para que a gente possa refletir. Bem-aventurados os aflitos, né? Que a gente sabe da nossa imperfeição. A gente sabe dos defeitos que a gente tem. Mas que é necessário seguir em frente. E por muito pouco, por muitas ocasiões, por medo, nós escondemos os nossos talentos. Porque muitas vezes a gente se sente indigno, a gente não se sente à altura de estar falando, levando a palavra de Jesus. Somos sim, a gente sabe da indignidade, nós sabemos das coisas ruins, dos pensamentos, dos sentimentos que nós temos. Mas todas as vezes que nós deixamos de realizar um trabalho, talvez estejamos dando ouvidos aos irmãos das trevas, que não querem ver o nosso caminhar nos caminhos retos do Senhor. Então, que nós pensemos nisso e lutemos. Lutemos para não fracassarmos mais uma vez. Quando todos esses pensamentos vierem aos nossa mente, oremos ao Senhor para que Ele nos proteja, nos guie, para que a gente não deixe esses pensamentos dominar a nossa vontade, o nosso desejo de sermos pessoas melhores. Em muitas ocasiões a gente se sente acometido pela melancolia, por uma tristeza profunda, né? Então, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, que François de Geneve, em Bordeaux, ele fala sobre a melancolia, que ele diz assim: sabeis por quê, às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? Às vezes, do nada assim, a gente sente uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E lá dentro do nosso coração vem aquela tristeza que a gente não sabe de onde apareceu. Então, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, e acrescentando aqui, né? Às vezes sentindo nessa prisão, às vezes sentindo medo de enfrentar também as adversidades da vida. A gente, geralmente, nós não queremos sentir a tristeza. A gente não quer se incomodar. Mas a nossa vida não vai ser 100% só alegria. Nós precisamos dos momentos de reflexão. E às vezes a dor é para nos mostrar, naquele momento, de repente, um desvio errado que nós estamos fazendo. Um atalho que nós estamos pegando, que mais lá na frente vai nos trazer muito mais sofrimento. Então aquele chacoalho ali, aquela dor,
é o momento de você refletir para você retomar as rédeas da sua vida, retomar os pensamentos nos caminhos de Deus, retomar o estudo do Evangelho, retomar a oração diária com Deus, a ligação do seu pensamento com Jesus. Não quer dizer voltar à sua vida. Então, quando nós nos utilizamos da prece, nós vamos nos fortalecer e vamos tirar essas vibrações negativas, os pensamentos negativos, para não nos sentirmos tão infelizes. Porque 100% da nossa vida não é infeliz. Nós temos muitos momentos, e olha, se for ver, são muitos mais os momentos de alegria do que de tristeza. Ele nos incita a combater com todas as nossas energias esses sentimentos que nos enfraquecem a vontade para seguir adiante. Temos anseios para uma vida melhor, mas a verdadeira felicidade não está nesse mundo. Jesus já falou. A felicidade não estaria aqui. Está lá na frente, numa vida futura, que nós vamos herdar quando nós tivermos a capacidade, no sentido de estarmos desprendidos das sombras das nossas almas. Os espíritos que Deus nos envia para nos instruir acerca da vida futura e o que essa vida representará em nossos dias, se pacientemente nos libertarmos do que nos prende, que são os nossos defeitos, das nossas sombras escondidas, que precisam ser dominadas, né? Para rompermos as correntes que prendem o nosso espírito ainda cativo no corpo. E graças a Deus, esses espíritos que Deus nos envia, que vem trazer o espiritismo para nós, mostrando, falando dessa vida futura, falando do privilégio que temos de já estarmos reencarnados, saldando nossas dívidas, limpando nosso espírito da escuridão que ainda existe em nossa alma. Então o Espiritismo vem, o Consolador prometido, vem nos dizer tudo isso, que nós temos uma vida futura que nos espera, que só depende de mim, do esforço, do trabalho e dedicação nessa minha vontade em ser um ser melhor e seguir para Deus. No transcorrer da jornada da Terra, precisamos ser fortes e corajosos para suportarmos as vicissitudes da vida, vencendo as tribulações, as provas que nos conduzirão a dias melhores. Então, são as experiências, né, que vão nos mostrar os caminhos retos. A gente aprende, se a gente tiver fé e submissão a Deus, né? Não é dizer, Deus vai me curar, Deus vai fazer isso por mim. Vai, mas eu preciso fazer a minha parte. Tem um textinho aqui do Espírito de Joana de Ângeles, ditado por Divalda, né? Que fala sobre o desânimo. Que ela diz assim: o desânimo tem caráter pandêmico. Olhe bem, pandêmico. Porque ele pode acometer a mim, e se minha tristeza, ela vai contagiar outras pessoas que estejam na mesma faixa vibratória que eu. Entorpecendo sentimentos com força que aniquila a nossa vida. O desânimo tira as nossas forças, turva o nosso pensamento e os nossos olhos, que a gente não enxerga mais a vida verdadeira. Fica só dentro daquela vibração negativa, sem forças para continuar. Inimigo que fere em profundidade, dominador, sendo difícil de ser erradicado. Se a gente não tem fé, a gente não domina esse inimigo, porque ele corrói as nossas forças. Na Bíblia tem que a tristeza corrói os ossos. Se a gente não lutar contra, a gente vai ser dominado e pode até morrer. Com poder semelhante às viroses, contagia mais do que a grande maioria das enfermidades comuns.
porque ela acomete também o pensamento. E o pensamento, se a gente não domina, a gente sabe que os pensamentos negativos, eles vão trazer doenças. Esse adversário soez e destruidor de multidões é o desânimo. Companheiros da fé valorosos, desencorajados de prosseguirem, recuam. Trabalhadores devotados em sofrimento, estacionam. Serventuários da esperança desiludidos, fogem. Mantenedores de tarefas socorristas desajustados, param sob o império do desânimo. Prossegue tu. Nós vimos a história do trabalhador de Jesus, que tudo fazia. Um homem de oração, um homem que vivia a mensagem de Deus, servia. E o pensamento da treva, toda sugestão, né, não sabia que ele seria forte, ele teria fé suficiente, domínio sobre si e não cairia. Mas deu sugestão, ouviu as sugestões do espírito das trevas, que causou o desânimo e ele acabou sendo acometido, perdeu suas forças, perdeu a fé e acabou na situação que acabou, né? Então ele diz assim: prossegue tu. Explicam com argumentos injustificáveis que a moral evangélica está ultrapassada. Creem que perderam tempo com o programa divino apresentado pelo Espiritismo. São vítimas inertes do desânimo. Sem explicações justificáveis, fugindo aos deveres assumidos espontaneamente, acusam e acusam. Então, quer dizer, arrumam desculpas, né? A gente sempre acaba arrumando desculpas para a nossa incompetência, para a nossa ineficiência. Então, quando eu deixo de servir, quando eu deixo de trabalhar, quando eu deixo de fazer o bem a alguém, a culpa não é do meu pai, nem da minha mãe, do meu irmão, do vizinho e nem da vizinha. É minha mesmo, é uma decisão que eu tomei, é uma escolha. Por isso que a evolução ela é individual. Então, eu e minha filha, nós não vamos evoluir igualmente. Cada um tem um caminho, cada um tem uma bagagem, um grau evolutivo, uma consciência. E cada um faz suas escolhas. Então, não adianta a gente encontrar justificativas para a nossa ineficiência. Não fazemos por escolha nossa. Não lhe des ouvidos. Eleva o padrão mental das tuas meditações. Expulsa o tóxico letal que se infiltra sutilmente na tua organização espiritual. E é aqui, gente, expulsa o tóxico letal que se infiltra sutilmente. O mal, ele vai se infiltrando devagarinho. Quando a gente menos percebe, nós já estamos tomados por aquele pensamento. A gente já se afastou da oração, a gente já não lê mais o evangelho, a gente deixa de estar servindo, a gente começa a achar defeito nos outros, esquecendo dos nossos. Por quê? Porque sutilmente o mal foi penetrando e a gente foi deixando se levar pela preguiça, pelo desânimo, às vezes pelo orgulho, a vaidade, e acaba se perdendo, dando ouvidos às sugestões do mal. O desânimo é alguém que tomou antes de terminar a sua jornada. Estuda o evangelho e vive-o, embora não consigas avançar incorruptível, porque somos falhos. Nós vamos errar, mas precisamos ter a destreza de nos levantarmos e seguir adiante, mesmo sentindo vergonha, mesmo sentindo a dor corroer as nossas forças. Precisamos seguir, porque nós não podemos parar. Se a gente parar, é pior. Se tombares no afã da verdade, recomeça. Se despertares ao peso de irrefreável fadiga, recomeça.
Quando o desânimo investindo contra os teus propósitos superiores situar o seu quartel na rotina das tuas atividades nobres, modifica o modus operandi. Então, se cai na rotina, é o perigo, porque nós vamos achar que aquilo está bom, que você está fazendo aquilo perfeitamente, vou fazer o meu evangelho no lar, vou participar da reunião no centro espírita, e aquilo se torna a mesmice. Então, temos que ter cuidado, temos que ficar em alerta para não cairmos na rotina, né? E achar que está tudo bom, que está tudo bem, que eu estou evoluindo. Não. De forma nenhuma. Nós temos que ficar prestando atenção, ficarmos em alerta para não cair na rotina, né? Então, devemos estar mudando, sempre procurar fazer algo diferente, mas sempre alerta, cuidando naquilo que vamos fazer, né? Prossegue renovado, combatendo essas vibrações desagregadoras transmitidas pelos que perseguem o Evangelho Redentor. Porque todas as vezes, pode ter certeza, que nós queremos buscar uma melhoria da nossa moral, forças estranhas vão querer nos perturbar. E nós temos que ter bastante fé, bastante vontade e amor a Jesus Cristo, a Deus, para que a gente se eleve e seja protegido por eles e guiados, né? Por eles. Então, essa é a mensagem de Joana de Ângeles, né? Que nos chama, que nos convida a não deixarmos nos levar pelo desânimo. Se você deixou de trabalhar, entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Olha esse exemplo aqui. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias, viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as suas tarefas, né, que lhe foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Agora, observe um carro parado, fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores, é um perigo no trânsito, porque o carro está parado ali, os outros estão circulando, pode haver um acidente grave, né? E também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Então, quer dizer, aquele carro não está traçando o objetivo, realizando a tarefa que ele foi traçado para fazer, ele vai ser um empecilho, né? Um problema no meio do caminho. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham em socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria vida, na própria alma, né? Que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham na marcha. Então, quando a gente é desanimado, a gente cria um problema dentro da nossa própria casa, por exemplo. Nós passamos a ser um peso morto dentro, por exemplo, no centro espírita, né? Onde os trabalhadores, as pessoas, se você não trabalha, não vibra na mesma vibração dos outros irmãos, você vai ser um problema ali. Dentro de casa, todo mundo querendo participar de uma atividade dentro da sua casa e você desanimado, chega com seu pessimismo, você vai ser um problema para os seus familiares, né? André Luiz fala que todos nós podemos auxiliar aos que precisam, tirando um companheiro de alguma dificuldade, transportar um amigo doente, contribuir com um alimento, enfim, de alguma forma realizar alguma coisa, né? Haverá sempre alguém precisando do nosso auxílio. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue para os espíritos benevolentes, que eles nos conduzirão ao lugar certo, mas para isso é preciso antes que você pense em servir, que você disponha-se a começar. Então, nós temos que querer realizar a obra. E, partindo para o final, eu criei uma poesia de minha autoria que se chama Não ao Desânimo, que diz assim: o desânimo é erva daninha que descaminha qualquer servidor.
É Ele quem desalinha aos que procuram sanar a dor. Nos domínios do mundo invisível é preciso ter mais atenção. Não devemos dar ouvidos admissível a qualquer sentimento de maldição. Aqueles inimigos do bem querem ver a todo custo nossa derrota, desanimando aos que trabalham e servem e levar ao mundo a bancarrota. Se é assim que você se encontra, busque no Evangelho dos elevados. É na luz que se encontra a força para os desalentados. A missão que Jesus nos confia é para ser vencida a todo custo. Com ele mudaremos nossa biografia. Dominar-se, isto é o justo. Justa e perfeita é a causa que o Espiritismo nos proporciona. Viver trabalhando, não podemos fazer pausa. O lapidar, o ser melhor, é o que equaciona. Por isso, não ao desânimo. Para nós, Jesus trouxe o amor. Mostrou o seu amor cândido, vendo nossos defeitos, não nos condenou. Se é assim, sejamos melhores. Vale a pena lutar e vencer. Não há desculpas ou pormenores, aproveitar a vida para crescer. Sigamos com Jesus, nosso amigo. Ele nos protege, dá força e coragem. Com ele venceremos o inimigo. Nossos defeitos dispensemos na viagem. De volta para o plano espiritual, devemos sair daqui sem penhores. Essa é a proposta consciencial. Viemos, voltaremos, que saiamos daqui bem melhores. É isso, meus queridos irmãos. Encerrando aqui, eu agradeço a todos que porventura venham ouvir este áudio e dizer, que nenhum de nós é perfeito, que 100% nossa vida não será de alegrias e que nós precisamos da experiência da dor para a gente aprender, através da dor, a aparar as arestas, a limpar o nosso espírito, a nos burilarmos. Nós somos diamantes que precisamos ser burilados, porque Deus confiou em nós. E muitas vezes nós somos acometidos do desânimo, da tristeza, de nos sentirmos indignos, porque já temos consciência das coisas ruins que ainda existem dentro de nós. Mas que nós tenhamos fé, tenhamos vontade, busquemos em Jesus, no seu Evangelho, as forças que a gente precisa para vencer a nós mesmos, Tudo trata-se da nossa moral, da nossa elevação. Então, que cada vez mais a gente busque, através do Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo e guia, Nós no Espiritismo temos Jesus como nosso modelo e guia. Então, através dele, buscar a nossa elevação moral. Então, que Deus visite a cada um de vocês, levando luz, paz, amor, saúde e harmonia. Que Deus abençoe a cada um. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.